Jesus Cristo, amados, eu queria falar de forma breve, até estava falando ontem com a missionária Michele, que nós tentamos implantar isso uma vez aqui, quem sabe até a gente volte a fazer isso, e é muito bom, sabe, dar o microfone na mão dos irmãos, e quando algum irmão tiver algo para dizer dentro do tema, a participação, porque uma pregação feita a 4, 5 pessoas, ela se expande muito, porque dentro do texto, às vezes tem uma coisa que o pregador está pregando, ele não está falando, o irmão fala, mas e complementa, aquilo dá um leque e uma riqueza. Então você pode ver que pregações com 4, 5 pregadores ao mesmo tempo, ela é muito mais rica, profunda, interessante, ela é muito mais dinâmica do que uma pessoa só falando, todo mundo quieto, ali para, e você vai falando, isso é uma coisa assim que Jesus não fazia, o povo fazia perguntas, falava, perguntava, esse não é uma interrupção, é uma participação. Então essa nossa experiência que nós fizemos algum tempo atrás, depois a gente parou, de dar um microfone na mão dos irmãos, e eu estou falando, você levanta a mão, e você fala algo, diz, pastor, exatamente, não tem aquela divergência, não pastor, claro que não somos uma, exatamente pastor, e também tal, pastor, veja bem, tal. Então você vai complementando, ligando nesse mesmo espírito. Você precisa ver que maravilha que é uma pregação quando 4, 5, 6, 7 pessoas pregam juntos. A gente fazia muito isso lá na outra igreja que nós estávamos, e eu incentivo a gente voltar a isso. É maravilhoso a participação dos irmãos, porque todos vocês têm algo a dizer. E outra, às vezes a pessoa não tem algo a contribuir no sentido de dizer algo, mas ela tem uma pergunta que vai, isso com unção, uma pergunta que surgiu durante a mensagem, e que é pergunta de muita gente que vai ouvir a mensagem, e uma mensagem onde você fala e ninguém fala, o aprendizado é menor, é bem menor. Agora, uma pregação participativa, onde alguém pode fazer uma pergunta, você pode ver que as coisas mais maravilhosas que estão nos testamentos são respostas de Jesus a perguntas, são respostas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Deus amou o mundo de tal maneira. Tudo isso aqui foi resposta de Jesus a perguntas dos discípulos naquele momento que ele estava pregando. Então nós imaginamos quantas pérolas existem nas perguntas e nas participações dos irmãos. A gente pode implantar isso, e eu creio que vai ser uma coisa surpreendida, como nós fizemos ontem pregamos a 3, eu, a Michele e o Renato, né? Quer dizer, foi bem melhor do que um pregando. Quando a gente fazia, às vezes, pregar 2, 3, 4, 5 pessoas, então um complementa o outro, não interrompe não, complementa mesmo, e é uma coisa riquíssima. Então a gente pode implantar isso na manhã aqui de jejum. O pastor Geraldo liga o microfone e deixa disponível. A hora que o irmão tiver algo a perguntar ou a contribuir dentro daquele tema, levanta a mão, pega o microfone, fala, eu me calo aqui, o irmão fala ou pergunta e a gente continua. Vocês vão ver como a manhã de jejum vai enriquecer e vai ajudar pessoas que estão em casa, porque a participação dos irmãos enriquece. E outra, é um laboratório, porque se você fica calado sempre, você cresce menos. Uma igreja onde os membros perguntam, falam e participam, há crescimento. Você pode ver, irmãos, que quando a gente fala, a gente aprende mais. Quando a gente pergunta, quando a gente ensina, isto aí, a unção, como a Rosa falou, vem sobre a gente. Então eu quero incentivar os irmãos nos próximos dias de jejum. Não é obrigatório dizer nada, porque às vezes a pessoa é tímida, fala, então eu não vou mais lá, porque eu vou ter que falar. Não tem que falar nada, absolutamente, não tem que falar. Se quiser, se tiver esse desejo, tem essa oportunidade. E quando vai se abrindo a oportunidade, a unção vai tocando as pessoas e elas vão falando. Colossenses capítulo 3, nós estamos aqui, versículo 1. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai lá nas coisas do alto, não nas que são da terra, porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amados, o Espírito que tirou Jesus do túmulo, o Espírito da ressurreição, está em mim e você. E esse Espírito da ressurreição, nós somos ressurretos dentre mortos. Nosso corpo ainda vai ser glorificado, mas nós somos ressurretos. O poder da ressurreição, andar em ressurreição, nos poderes dos séculos vindouros. Isto é maravilhoso ver que em Cristo
Nós fomos colocados bem acima de principados e potestades. Andar em ressurreição é andar no poder, sabedoria e amor de Cristo. Contar com isso, porque a fé é maravilhosa, mas a expectativa é mais ainda. A expectativa faz com que você conte com aquilo. Uma pessoa que está na expectativa de curar enfermos todos os dias, de expulsar demônios todos os dias, de consolar os tristes e pregar o evangelho, ele sabe que essa unção está disponível, ele tem isso como realmente algo que vai acontecer. Então ele põe as mãos como alguém que foi ungido, autorizado. Então ele vive numa atmosfera de milagres. Não é algo para o pastor, para alguém que tem cargo, não é algo esporádico que vai acontecer uma vez na vida. Ele anda nessa dimensão de ressurreição, ele espera que Deus fale em profecias através dele. Ele espera que através da mão dele as pessoas vão ser curadas mesmo. Não é uma questão de loteria, vamos ver se... Não, eu vou orar e você... Jesus sempre vai dizer isso, eu vou orar e você vai ser curado. E à medida que você vai andando em ressurreição e você vai andando nessa atmosfera de ser quem você é em Cristo, no Espírito, você vai começando a ver resultados. Então, como nós estamos falando aqui do domínio manifesto, do trabalhar da graça em nosso coração, faz parte do aprendizado não somente a teoria, mas a prática. Ninguém aprende a nadar num quadro negro, mas é nadando. Então tem a teoria, ela é importante, irmãos, mas a prática também é importante. Essas coisas andam juntos. Existem coisas que nós só podemos aprender por prática. Existe uma parte do ensino que é pelo ouvir, pelo escrever, pelo analisar. A parte analítica, sim. Claro, essa parte nunca vai parar. É muito importante essa parte do Logos. Agora, a parte do rema é também importante. É a parte onde você vai dizer, já que a Bíblia diz que eu sou assim, já que a Bíblia me convida a agir assim, eu vou começar a praticar isto, e você vai ficar admirado que o rio estava lá. Quando diz em 1 João 4,18 que o perfeito amor de Deus silencia, aniquila todo o medo, você pode ligar isso com rios fluirão do seu ventre. Rios de amor perfeito. Não está agindo só em você. Esses rios de amor que afastam do medo o amor de Deus envolve tudo que você coloca em oração. E Deus é perfeito. Aonde Deus envolver aquele tema, aquela situação que você colocar na mão dele, você entrega e confia, aquilo ali, o amor de Deus, você orou, você foi para a tua labuta lá, mas Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, ele vai trabalhar até que aquilo fique de acordo com a palavra. Então, Deus coopera conosco, né? E nós cooperamos com Deus. Tanto que existe texto que Paulo dizia, nós como cooperadores de Deus. E existe o texto de Marcos 16:20 que o Espírito Santo ia cooperando com os discípulos. Então existe essa sinergia maravilhosa, onde o Espírito Santo opera em nós, através de nós, em nosso favor, pessoas intercedendo por nós, é uma coisa maravilhosa. O que vemos então é que essa parte prática, ela é muito maravilhosa, porque quando você começa a agir a sua fé, a manifestar a sua fé em atos proféticos, colocar a sua fé em ação, você vai começar a ver frutos. Isso vai te ensinar, isso é aprendizado. Porque uma coisa é você ficar sentado ouvindo que Cristo em nós, esperança de glória. É importante ter um bom fundamento, gente. Para não sermos hereges, precisamos ser uma doutrina pura. Nunca é demais pregar que Cristo em nós, esperança de glória. Mas quando você manifestar o reino e perceber Cristo em você, você vai aprender por experiência que Cristo em você é glorioso e Ele se move. Então aí você vai saber isto na tua mente, no teu coração e por experiência. Junta tudo isso, fica uma fé muito sólida. Porque uma fé sólida é o seguinte, você estuda a palavra de Deus e a palavra de Deus diz em Hebreus 13:5, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Isso é uma fé sólida na rocha, está escrito, Hebreus 13:5. Por mais que eu não sinta Deus, Ele está comigo. Por mais que eu não estou vendo Deus, Ele está comigo. Eu nunca te deixarei, jamais desampararei. Isso é um fato, isso é uma rocha. Mas quando você começa a manifestar o reino de Deus e começa a ver Deus participando com você, você fala, mas não é que Deus está comigo mesmo? Mas não é que Deus confirma mesmo? Mas não é que eu sou de Deus mesmo? Então essas coisas devem andar juntas. A teoria, a prática, a teoria. Filipenses 3,16 diz que cada um deve andar segundo o que já alcançou. Então, existem coisas que nós ainda não temos fé, temos timidez, não está muito claro, tá? Tem coisas que nós estamos orando, mas tem áreas da nossa vida que nós já conseguimos. Dizer um Jesus te ama, orar por um parente,
enviar um áudio para alguém. Quer dizer, os pequenos começos. Se você é fiel no pouco, no muito, Deus vai te colocar. É muito importante nós compreendermos e discernirmos a vontade de Deus e cooperar com a vontade de Deus. Porque Deus, ao nos criar, Ele escreveu todos os nossos dias sem que nenhum deles houvesse. Então Deus nos criou para sermos guiados em triunfo sempre. Às vezes nós queremos que Deus abençoe os nossos sonhos, mas o projeto que Ele tem ao nos criar já é abençoado, já é perfeito. Por que nós vamos teimar com Deus, com coisas que Ele não programou? Jonas tentou fazer isso, deu tudo errado. Então, na verdade, se nós entrarmos no projeto de Deus, Senhor, o Senhor me criou um dia, e o Senhor tem um projeto infalível, o Senhor tem um plano para a minha vida. Sabe, o plano que Deus tinha para José não é o mesmo de Davi, não é o mesmo para Abraão. Não, você pode ver que os homens que fizeram história foram homens que, andando com Deus, descobriram: peraí, Deus me fez para este momento. Foi o que Deus disse para Esther, né? Será que não foi para esse momento que você se tornou rainha? Você pensa que é rainha para ficar comendo do bom e do melhor com essa coroa na cabeça? Quer dizer, será que você pensa que você está por acaso nessa empresa, nessa quadra, nessa família, nessa cidade? Quando nós começarmos a compreender a matemática de Deus de tirar uma pessoa de um país e jogar numa cidade, mas para que essa cidade? Quando nós começarmos a compreender que nada é por acaso, que se você confia em Deus, Ele vai guiar de uma maneira que e você vai chegar lá no centro da vontade dEle. É maravilhoso isso aí. Aí você vai começar a entender a vontade de Deus, orar, jejuar para aceitar e cooperar com a vontade de Deus. Porque uma coisa é saber a vontade de Deus. Deus quer que eu vá morar lá em Pequim e pregar para os chineses. Eu descobri, Deus revelou em sonho e tal. Agora eu aceitar, mudar para Pequim, e aprender o mandarim, e amar os chineses, e dizer agora eu sou um chinês, é um processo. Que haverá uma luta contra a carne. Eu não quero. Peraí, mas eu não nasci para mim mesmo, nós somos de Cristo. E aonde Ele nos quiser, nós estamos disponíveis. Não vamos contender com o Senhor como Jonas, que nós vemos que o campo missionário que escolhe não é o missionário, é Deus. E é o tempo e o modo também, porque Moisés quis fazer a obra de Deus e ele fez antes da hora. Então o tempo e o modo, Eclesiastes 5. Não é porque Maria soube que ia ter um filho que era o Salvador, que no outro dia ela abriu uma denominação, né? Igreja da Mãe de Deus. Ela não abriu, ela foi, sabe? Não é só porque Deus te ungiu que você vai colocar os pés pelas mãos e fazer as coisas precipitadamente. Mas existe uma cooperação, uma harmonia que, ao compreender a vontade de Deus, para que foi que Deus me criou? Aí você teima ser profeta e Deus chamou para ser professor da Bíblia. Aí você teima ser um evangelista, mas você é tímido, você não consegue ser evangelista. Você pode ser um ótimo intercessor. Então, quando você descobre a tua parte no corpo, você vai fazer aquilo, vai dar mais fruto. Porque não adianta uma macieira tentar ser uma pereira, ou uma oliveira tentar ser uma videira, sabe? Deus te tolheu, te fez de uma maneira, te talhou de uma maneira que você só vai ser feliz, satisfeito e pleno fazendo aquilo para o qual Deus te criou. Moisés não conseguiu ser feliz sendo filho da filha de Faraó num palácio de ouro. A alma dele não... Todo mundo achava o máximo ele ser o filho da filha de Faraó. Mas ele não tinha prazer naquilo, porque ele não foi criado para aquilo. Saulo, ele era um homem dedicadíssimo na religião, mas ele era profundamente infeliz. Ele só começou a ser feliz quando ele encontrou a Cristo no estado de Damasco. Ali a vida dele começou, a vida dele ter prazer, alegria, amor, sabe, até ali não. Pessoa tensa, infeliz, insatisfeita. Então, nós temos muitas pessoas dentro das igrejas que estão insatisfeitas, sabe por quê? Porque eles vão ali para Deus ouvi-los. Pior erro que nós podemos fazer, irmãos, é ir na igreja para Deus nos ouvir. A Bíblia diz assim: Deus está no céu, você está na terra, sejam pouco as tuas palavras. Atente mais para ouvir do que para falar. O que significa isto? A igreja primitiva se reunia para ouvir o que Deus queria deles. E eles ouviam a Deus, recebiam aquela unção e faziam. Então a igreja foi criada para suprir aquilo que Deus tem em mente. Em primeiro lugar, nós nos comprometemos com Deus, com a causa de Deus, com o reino de Deus. E essas coisas serão acrescentadas, certo? Secundário, certo? Terciário, certo? Então nós nos reuniríamos aqui em oração e jejum para que Deus mostrasse o que Ele quer de nós essa semana. Para nós nos entregarmos em níveis mais profundos, nos comprometermos com Ele e com a agenda dele, certo? Aí nós vemos em Atos dos Apóstolos que era assim, Selma.
Eles se reuniam e Deus dizia: vá para Samaria, coloque a mão sobre Paulo e eles dois que eu estou dizendo, põe a mão sobre eles, dê dinheiro para eles e mande eles para a Itália, porque eles vão fazer isso e tal. Então havia uma igreja que estava comprometida com Deus, com a agenda de Deus, com a vontade de Deus, vivendo para Deus. E esse povo era abençoado, mas eles não se reuniam para fazer uma campanha de prosperidade. Eles não se reuniam para dizer: ó Deus, o cheque vai cair na segunda. Eles não davam conselhos para Deus, eles não guiavam Deus, eles não viviam para si mesmos. Se tivesse que morrer, o senhor quer que eu morra? Então, amém, glória a Deus. Então eles não se reuniam para eles. A religião não era algo para eles, para Deus fazer os caprichos deles. Grande campanha de milagres. Ó, Deus vai ter que fazer milagre, está aqui, ó. Espírito Santo, hoje, que nem certas igrejas evangélicas, hoje é dia de batismo do Espírito Santo, ninguém ore por libertação, porque hoje o Espírito Santo só pode, determinando os dias em que o Espírito Santo, cultos nominais, hoje é culto sentimental, hoje não é culto de libertação, ninguém cai demoniado aqui. Peraí, como que é? Agora, você vai dizer para o Espírito Santo o que ele tem que fazer no determinado dia. Hoje é culto de prosperidade, gente. Hoje ninguém fala, não ora para enfermos, nem hoje enfermos, porque hoje é culto de... Sabe, isso é uma coisa tão doida, que a igreja passou a ser nossa, e Deus passou a ser o nosso office boy. Aonde nós dizemos, e ele vai, rapidinho, aqui está o envelope, vamos lá Espírito Santo, manda ele se inscrever, vamos. Então a igreja passou a ser agora, para nós, nossas necessidades, o nosso tempo, os nossos sonhos, e... se eu tive uma ideia, estou querendo fazer um turismo aí nas Ilhas Gregas, só me manda o dinheiro, porque eu sou dizimista. E eu quero ir para as Ilhas Gregas. Eu já fiz um projeto, já até vi algumas agências de turismo. A Bíblia diz em Tiago que quando nós tomamos a nossa vida para nós mesmos, temos entregado para Cristo no batismo, nós tomamos para nós mesmos e decidimos onde comprar, onde viver, onde morar, o que fazer, o que não fazer. A Bíblia diz que nós estamos pecando contra Deus, nós estamos quebrando nossa aliança. Você se entrega a Cristo e é de Cristo, agora você toma para você e diz assim: Senhor, seguinte, esse ano já fiz, não é errado fazer projeto, mas se for da sua vontade, no teu tempo, teu mano, Senhor, o negócio é o seguinte, eu sou dizimista, eu estou afim esse ano fazer um cruzeiro nas Ilhas Gregas. Vai ser, Senhor, do dia 5 ao dia 28, eu vou para as Ilhas Gregas, o Senhor vai abençoar, eu vou fazer uma campanha de oração e jejum, e eu vou pedir para os pastores me ungir com óleo, porque eu vou para as Ilhas Gregas, porque eu vou parcelar isso, porque o meu sonho é para as Ilhas Gregas. Irmão, essa gente não morreu para si mesmo. E aquele que não morreu para si mesmo, ele está pisando o sangue de Jesus, não é de Jesus, ele quebrou o seu voto, e a Bíblia diz que isso é maligno, está lá em Tiago, isso é maligno. Não há nada errado você ter projetos, trocar teu carro, trocar tua casa, mudar de... tudo isso, mas desde que, como todos os dias foram escritos no livro antes da fundação do mundo, você vem ouvir Deus. Deus, eu não quero nada que o Senhor não tenha. Quando o Senhor me criou, lá antes da fundação do mundo, o Senhor me criou para algo, o Senhor tem uma agenda, o Senhor me criou para algo. Então, a igreja primitiva se reunia para ouvir as ordens de Deus e cumpri-las. Lá em Jeremias diz uma coisa, eu peço para vocês: dai ouvidos à minha voz. Hoje a igreja não se reúne para ouvir a Deus, a igreja se reúne para que Deus ouça ela. O senhor não está vendo, Deus? Eu preciso de dinheiro. O senhor não está vendo, Deus? Eu estou doente. Quer dizer, quando você coloca as suas necessidades temporais à frente do reino de Deus, você está contendendo com Deus. Lá em Jó 40 diz: não é sabedoria você contender com Deus. Não é sabedoria contender com Deus. Então, aí a serpente diz assim: é isso que Deus falou? É isso que Deus falou? Não dá nada, Mário. Falou o contrário lá em Gênesis. Ele está sempre contradizendo. Aí Deus diz assim: Sandra, buscai o reino de Deus, sua justiça. Aí, grande campanha de prosperidade. Isso é uma outra proposta. Quando você coloca todas as necessidades temporais à frente do reino de Deus, você é um rebelde, você é um feiticeiro. E que é feitiçaria? É teimar com Deus. Teimar com Deus é feitiçaria. Rebeldia é feitiçaria. Então, quando um pastor, ele fala: gente, vamos buscar a vida financeira, ele é um feiticeiro, ele é um bruxo, ele é um satanista. E quem segue ele está seguindo uma mão, não, Senhor. Porque Deus quer te prosperar? Quer.
Mas em primeiro lugar, Ele quer a sua vida para o reino. Porque Ele te comprou com sangue, e nós não somos nossos, irmãos. Todo mundo gosta, Humberto, de João 3,16. Deus amou o mundo que deu a sua vida. Mas ninguém gosta de 1 João 3,16. Assim como Cristo deu a sua vida, nós não somos nossos, devemos dar nossa vida para os nossos irmãos. Aí. Então, hoje nós queremos os privilégios, os benefícios, sem o compromisso. Nós teremos o teu nome, Jesus, mas nós comeremos o nosso pão, nós vestiremos nossa roupa, não queremos nada contigo, nenhum compromisso. Nós só queremos o teu nome para as bênçãos. Né? Então Isaías já falava isso. 400 anos antes de Jesus já falava. Nós queremos ser gospel, ter o nome de evangélico, usar o seu nome, mas queremos viver do nosso jeito e fazer da nossa maneira. Então o evangelho, a maneira do homem, é profundamente popular. Você quer ter uma igreja rica e grande? Faça cultos centralizados nas necessidades da carne e necessidades temporais. Fale aquilo que o homem quer ouvir. Agora, quer ter uma igreja pequena, uma igreja com pessoas cheias do Espírito Santo? Pregue comprometimento com Deus e com o reino, entrega, renúncia, santificação, temor. Pregue um povo comprometido com Deus, vivendo para Deus, mesmo amando mais a Deus que a sua própria vida, não temendo morrer por Cristo e pelo Evangelho. Então, quando nós entendemos que Cristo nos comprou para sermos dele, nós começamos a receber uma coisa tremenda, Selma. Hoje nós vemos as pessoas profundamente abençoadas, porque a proposta das igrejas são essas, e com a sua alma definhando, profundamente insatisfeitas. Porque enquanto eu contender com Deus, por mais que Deus responda minhas orações e me abençoe, e me dê tudo o que minha carne quer, a minha alma ficará, que eu estou contendendo com Deus, a alegria do Senhor é minha força, o Espírito Santo está entristecido. Enquanto eu entristecer o Espírito Santo, haverá uma insatisfação. À medida que eu começar a entrar no sofrimento de Cristo, a alegria do Senhor é minha força, eles apanhavam por pregar o Evangelho e saíam de lá saltando de alegria, saltando por ter apanhado pelo nome de Jesus. Então, quando você começa a viver para Cristo, com Cristo e sofrer com Cristo, Ele começa a te dar uma alegria, uma paz, umas revelações, e o amor dele começa a ser tão presente na tua vida que você começa a ficar satisfeito. Aí o que Deus acrescentar, Ele acrescentou. Nós vemos os livros de Madame Guyon, acho que os irmãos já leram os livros de Madame Guyon, que ela foi presa tipo na Idade Média, mais ou menos assim, ela foi presa por pregar o Evangelho e os romanos perseguiram ela, né? E eu posso passar os livros, são maravilhosos os livros. E ela diz, oh cela, que paraíso, não queria melhor que qualquer palácio estar aqui nessa cela, pão e água, e perceber a tua presença dessa maneira, Senhor, obrigado, eu não poderia estar em melhor lugar, que alegria, que prazer, posso cantar, posso louvar, estou no céu, porque ela estava na prisão, a pão e água, mas o Senhor se revelava tanto a ela, e ela sentia algo tão celestial, que ela dizia, aqui é o meu palácio, aqui é o meu paraíso, obrigado, Senhor, porque ela se entregava a Deus, Deus se entregava a ela. Então, à medida que você vai se entregando a Deus, esse é o medo de Satanás. Igreja, onde você se comprometa com Deus e com a causa de Deus, Deus vai se revelando a você. E você vai encontrando uma alegria que não depende. Paulo dizia, eu estou feliz quando eu estou na prisão, quando eu estou apanhado, quando eu estou com um monte de nota de 100 no bolso. Eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Aí essa alegria não vai depender das circunstâncias, nem dos problemas, nem do desafio, nem da perseguição. Você não vai ficar assim, se você não me amar, eu entro em depressão. Eu fico vendo esses crentes, irmão da internet, eu fico, meu Deus, gera esse povo, meu Pai, gera eles. Porque é um povo mimimi, o irmão não me cumprimentou. E ele posta isso como se ele precisasse disso. Vai tomar banho, acorda para a vida. Ser cristão não é ser amado, paparicado. Ser cristão é amar o seu inimigo, é receber o mal e estar feliz ainda, continuar amando essa pessoa. Nós não entendemos que o Evangelho, a alegria não depende das pessoas. Se você fizer as pessoas fontes, isso é idolatria. Você recebe do Senhor, derrama nas pessoas, as pessoas respondem. Então você vai ter amigo, vai ter amor, vai ter carinho, porque você fez de Deus sua fonte. Mas dependa dos irmãos. Se os irmãos não me amarem aqui, eu desvio. Que nem uma irmã falou, eu só estou aqui, irmão, por causa de você. Aí no outro mês ela desviou. Por quê? Porque você não pode estar na igreja por causa do irmão, você tem que estar na igreja por causa do Senhor. Igreja não é lugar de fazer amizade, nem de ter carinho dos irmãos. Igreja é lugar de nós nos arrependermos, nos convertermos, nos entregarmos a Cristo. Aí Deus nos dará a pessoa cheia do Espírito Santo para andar conosco. Mas isso é secundário. Então, igreja não é um clube social onde eu estou ali por causa do irmão. Não. Aí o irmão me maltrata, eu saio da igreja. Não, eu tenho que estar ali por causa de Cristo. Cristo me comprou e me colocou no corpo dele. Então, quando nós compreendemos, e são pequenos detalhes, irmãos, fazem muita diferença, sabe?
Então uma igreja que vive para Cristo, se compromete com Cristo, se entrega a Cristo, e níveis cada vez mais profundos, se arrepende, Deus começa a revelar essa pessoa. Vem traz limpo de coração, e essa pessoa vai tendo uma alegria, uma paz. Aí o reino de Deus, né, Humberto? Paz, amor e alegria, né? Que ela vai estar suprida. Aí o mundo não entende, porque a pessoa tem tudo e é infeliz, insatisfeita, e a outra simplinha. Não estou fazendo aqui apologia, tá? A falta. Estou falando que é o começo do processo. Todo mundo que vai para Cristo vai começar nos efeitos da queda, né? Problema de saúde, problema familiar, problema de dinheiro, não é que começa assim. Agora, é claro que o Senhor tem plano de prosperidade, tem plano de saúde, tem tudo. Plano de saúde, não estou dizendo, não é Unimed, né? Tem um plano de saúde na sua vida, né? Então o que nós vemos, amados, queridos, amados irmãos, é que o medo de Satanás é uma igreja comprometida com Deus. Uma igreja que, por exemplo, vamos dar um exemplo, só para a gente entender, para me finalizar aqui, para a gente compartilhar. Deus disse assim para Abraão: sai da tua terra. Deus, eu vou trocar o certo pelo duvidoso. Aqui eu tenho minha família, aqui em Ur dos Caldeus, eu sou rico, eu sou príncipe, eu falo caldeu, eu tenho meus amigos, tenho meu barzinho, ali tem tudo conhecido, meu vizinho e tal. Sai de Ur para uma terra que eu te mostrarei. Você vai trocar o que você tem por algo que você nem sabe, nem viu, nem sentiu, e ele nem prometeu nada, naquele tempo, no caso de Abraão. Agora eu fico pasmo, pelo amor de Deus, ai que vergonha, me perdoe. Beijar a mão de Abraão, não tinha Espírito Santo como nós. Ele sai, ele larga tudo para ir onde Deus mandou, que ele diz que foi Abraão sem saber para onde. Que vergonha, meus irmãos. E hoje, se Deus não mostrar direitinho o que ele vai dar, não, Senhor, se o Senhor não me mostrar que vai me dar isso, a gente não entende que você vai trocar o pecado, a preguiça, a fofoca, a avareza, a prostituição, por se entregar a Deus, se comprometer com Deus, se arrepender dos seus pecados, sem saber o que te espera. Paulo dizia: eu não sei o que me espera, não sei que tem tribulação, perseguição, alguns irmãos, mas eu não sei o que me espera, só sei que eu estou me entregando a Cristo, estou me consagrando em oração e jejum. Então você troca a tua vidinha maravilhosa de pecado por se consagrar, se comprometer, sofrer com Cristo, e aí Deus começa a dar alegria, aí Deus começa a dar paz, aí Deus começa a te honrar, aí Deus começa a revelar você, aí você fala: não perdi nada, agora entendi que perder o mundo e ganhar a Cristo é ganho. Mas por uma pessoa carnal, você dizer para ela abrir mão do pecado por um Cristo que ela não conhece, por uma vida que ela não conhece, e se comprometer em consagração, oração e jejum, compromisso com o reino de Deus e com pessoas perdidas, pelo amor de Deus, eu quero uma grande campanha de prosperidade, pelo amor de Deus, está aqui o envelope aqui. Não me venha que eu tenho que me comprometer, largar isso, entende? Então as pessoas querem um evangelho sem renúncia, sem cruz, sem temor, sem entrega. E aí o homem sem renúncia, sem entrega, sem se arrepender dos seus pecados, ele está sujo. E sujo, Deus não pode se revelar a ele. E se Deus não se revela a ele, por mais que Deus rodeie ele de ouro, de presente, ele vai continuar insatisfeito. Por quê? Porque a alma, ela só vai ter paz e alegria quando ela ver Deus. E para ela ver Deus, ela tem que se limpar. E para ela se limpar, ela precisa desse evangelho que eu estou pregando, Humberto. E esse evangelho não é popular, porque a carne grita: não. Eu quero que Cristo me dê tudo, sem que eu me entregue nada a Ele, entendeu? Eu quero continuar mudando, ouvindo as musiquinhas mudando, bebendo minha bebidinha, minha safadeza. Eu quero isso, eu só quero que Jesus me abençoe. Então quando Jesus pregava a bênção, a multidão seguia Ele, né? Mas quando ele falava: comer minha carne, meu sangue, renunciar à sua vida, epa, o povo foi tudo embora. Então hoje as pessoas têm medo de se comprometer com Deus. Por quê? Porque não sabe o que Deus fez com Abraão. Abraão perdeu? Gente, quem é que se entregou a Deus e disse: é satisfação garantida o seu dinheiro de volta, irmão? Quem é que se entregou a Deus e disse: me arrependo, gente, olha, era melhor lá com o capeta, lá como era. Não tem. Todos aqueles que se entregaram ao Senhor sofreram, passaram por período de espera, foram contraditados, odiados, mas todos eles chegaram no nível de realização, porque nós somos criados para andar com Deus e fazer a vontade de Deus e andar com Deus. Quer dizer, enquanto isso não acontecer, enquanto a gente estiver na dimensão da carne, nós estamos sofrendo. Aí volta para o versículo que nós abrimos aí, Colossenses 3. Saia da carne, entra na dimensão da ressurreição. Se comprometa com Deus. Sabe, é uma tentação, irmão. Você vem na igreja com dor nas costas, aquilo ali passa a ser um ídolo.
Senhor, me cure minhas costas, Senhor, me cure minhas costas. Deus sabe que você está com dor nas costas. Só que culto não é para curar tuas costas. Culto é para você se comprometer, se arrepender, se entregar. Culto é para você se derramar diante do Senhor. É buscar o reino de Deus e sua justiça. Ah, Ele cura tuas costas. Cura. Não tenha dúvida, porque Ele vai até ter liberdade, porque você está na posição. Quando Adão está na posição, irmão, Deus pode fazer tudo. Mas quando Adão pensa que ele tem algo melhor com o capeta e sai da posição, então quando nós nos desesperamos, Senhor, meu dinheiro, seu cheque vai cair, sabe? Você saiu da posição, meu irmão. Deus não te salvou para você ficar preocupado com o cheque que vai cair na segunda-feira. Ele te chamou para se entregar. Essa é a tua parte, se comprometer, se arrepender, se converter. Essa é a nossa parte. E quando você faz isso, Ele se compromete, essa é a parte dele. Teu pão, tua água. O que diz Êxodo 23, 25? Servireis ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará o teu pão, tua água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Parece que Deus não está fazendo a parte dele. Mas é porque nós não estamos fazendo a nossa, pela graça. Que é se entregar, se arrepender, se converter, buscar o reino. Entendeu? Aí a gente teima com Deus. Não, eu vou buscar a bênção, eu vou buscar a bênção. Sabe quando você está contendo com Deus, você não faz a tua parte e Ele não faz a dele. Claro que a dele e a tua é tudo feito pela graça, tudo com Ele. Mas você está entendendo, irmão? Deus não vai se arrepender por você, Ele vai te ajudar a se arrepender. O Espírito Santo nos ajuda a arrepender. Mas você acha que o Espírito Santo se arrepende por nós? Ou o Espírito Santo lê a Bíblia por nós? Não. O Espírito Santo nem ora por nós, Ele nos ajuda a orar. Tem um irmão que ficou 1 ano e meio, o Senhor falou que ele tinha sido batizado com o Espírito Santo, ele ficou 1 ano e meio esperando que o Espírito Santo falasse na boca dele. Aí um dia ele falou, não é o Espírito Santo que fala, sou eu, ele me ajuda a falar. Ele me dá habilidade, mas quem fala sou eu. Aí ele começou a falar. Entende? Então são coisas que as pessoas pensam que Deus vai fazer, quando na verdade o Senhor nos ajuda em nossas fraquezas, mas não nos substitui. O Espírito Santo não nos substitui. Eu que vou preparar o estudo, Ele vai me ajudar a me preparar, certo? Mas Ele não vai preparar o estudo para mim. Então certas coisas, é você que vai jejuar, né? Ah não, o Espírito Santo jejua por mim, Espírito Santo, não é? Né? Então, até essa parte do jejum, nós precisamos fazer uma série sobre isso. A gente já fez uma vez, né, Humberto? Uns anos atrás. Precisamos fazer um estudo sobre jejum. Porque Jesus não diz, vocês talvez jejuarão, se quiserem jejuarão. Diz, quando o noivo foi retirado, vocês jejuarão. Ele disse isso. Ele não disse se, ele disse quando. Né? Então, esse é um fato. E a gente vai depois falar sobre isso. Amém, amados? Então, guarde essa palavra no seu coração e diga, Senhor, quando eu estiver preocupado com coisa errada, me ajude a dizer, Senhor, eu preciso me comprometer mais contigo. Eu preciso me entregar mais a Ti. Senhor, me ajude nesse dia a Te servir. O que o Senhor espera de mim? Será que nesse dia o Senhor queria que eu visitasse alguém, telefonasse para alguém, ou mandasse uma mensagem, interessasse para alguém? Senhor, eu quero viver para Ti, não para os meus problemas. Eu quero viver para Ti, não para os meus problemas. Eu quero cultuar o Senhor, não os meus problemas. O culto inteiro ali pensando nos seus problemas. Não, eu quero viver para Deus. E que Deus nos ajude. E quando começarmos a nos entregar e os cultos forem, porque a Bíblia diz que ninguém pode servir a Deus e a mamão. Aí você fica pensando, meu Deus. Então quer dizer que para servir a Deus tem que ser pobre, não é isso que ele está falando. Ou você vem no culto buscar bênção, ou você vem no culto se entregar, não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Com prioridade, você entende, Selma? Ó, vamos dar um exemplo que eu estou com dor de dente e venho no culto. Deus quer curar o meu dente. Segundo lugar. Mas Deus não me chamou para ir lá para ser com o dente curado. Deus me chamou lá para mim me arrepender, me converter, me entregar. Essa é toda a liturgia. Enquanto eu estou fazendo isso, Humberto, Deus faz aquilo, certo? Então isto é uma posição. Se está nessa posição, Deus faz aquilo. Agora se eu venho, Deus, Senhor, me cura o dente ou eu não vou mais na igreja. Aí ele coloca condição. Então quando nós começarmos a entender que o culto é, ou você vai lá para se entregar, ou você vai lá para buscar a bênção. Não dá para fazer os dois com prioridade. Um dos dois vai tomar a dianteira. E é claro que 99% dos cultos hoje em dia é para nossas necessidades. Agora, quando nós revertermos isto, começaremos a receber revelação. Porque Deus habita com o quebrantado, com o humilde, com aquele que... Bom, o medo de Satanás é que você tome a posição. Quando você tomar a posição, as revelações... Porque o chuveiro da graça das revelações está na posição, né, Humberto? Ó, estou aqui, ó, a revelação está aqui, ó. Deus fala para Moisés, ó, sobe aquele monte lá. Ele fala, eu não vou subir aquele monte, não. Eu pus o monte que eu quiser, o Senhor está comigo. Eu vou naquele monte. Mas o cordeiro estava no monte onde o Senhor falou. Então a provisão de Deus está onde Deus te quer, no momento que Deus te quer, na posição que Deus te quer. Aí de repente Deus tem algo para você aqui nessa manhã de jejum. E você está ouvindo o rádio, ouvindo outro pregador. Não era aquilo que Deus queria falar. Não era aquilo lá. Servia para aquele irmão, mas Deus ele é específico, sabe? Embora tudo é o corpo de Cristo, mas às vezes nós estamos locados ouvindo um louvor de uma pessoa que não é ungida, ao invés de se nós buscássemos Deus, Deus mostraria para nós um louvor que é nos ungir, ouvindo uma mensagem que não é aquela, lendo um livro que não é aquele que Deus queria que nós lêssemos naquele momento, falando com uma pessoa, Então é isso que nos faz sofrer, quando nós saímos da posição, atrás,
fez com Jonas. Deus é contigo, Jonas, vá onde você quiser. E Jonas saiu da posição. E quando nós saímos da posição, irmão, a gente começa a gemer. Não há paz com quem contende Deus. Mas quando você está na posição, ali Deus sabe teu endereço, tua conta bancária, Deus sabe da tua saúde, Ele sabe. Ele conseguirá. Mas Deus não tem como operar muitas vezes, porque nós estamos fora da posição. Então quando nós nos viemos para nos entregar, nos arrepender, nos converter, isso legitima a bênção. A bênção é legítimo. Agora nós não viemos para buscar a bênção, mas continuar no mundanismo, na carnalidade, isso não legitima, isso é como se Deus premiasse a rebeldia. Que Deus tenha misericórdia, amém, amados?